E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vem comigo, vamos lá. Vamos resolver mais uma questãozinha da UERJ, vamos ficar nesse foco aí, esse foco muito importante para o seu estudo, muito importante para o seu conhecimento e a gente vai mandar super bem agora. Vem comigo, estamos na verdade iniciando a UERJ de 2023. Pessoal, a UERJ de 2023 ela fez um exame único, né? Então a gente não vai ver primeiro exame de qualificação, segundo exame de qualificação, beleza? É um exame único, beleza? Show de bola, você tá vendo aqui do lado também. Tem as redes sociais do canal, tem o TikTok, tem o Instagram. Poxa, segue lá também que eu tenho postado vários quizzes, várias coisas para você utilizar as redes sociais também para o seu estudo. Galerinha, aqui a informação não para, são muitas coisas legais e eu estou sempre buscando te ajudar. Então não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, dá essa moral aqui no canal. E lembrando, né, esse vídeo vai estar na playlist O Gabarito UERJ 2023. Cada ano da UERJ tem uma playlist especial, então dá uma olhada. Vai ter, por exemplo, o UERJ 2024, primeiro exame, o UERJ 2024, segundo exame, por aí vai, entendeu? Então, dá uma olhadinha lá. Galerinha, olha só, vem comigo. Pessoal, antes de tudo, eu quero mostrar esse link aqui em cima, tá vendo? Nesse link aqui em cima, você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando você clica nesse link, você pode ter acesso a diversas coisas que eu tenho para te oferecer. Primeiro, o curso Biologia para Vestibulares, no qual lá tem as aulas teóricas, né, focadas diretamente para o vestibular, para você não perder tempo. Também nós temos aí exercícios, né, discursivos, objetivos e tudo mais. Então, né, para você dar uma olhadinha lá, que tem muita coisa legal. Outra, canal no YouTube, obviamente você já está vendo, então você também pode ser membro do canal e só os membros, né, têm acesso a vídeos, a conteúdos, né, exclusivos, beleza? Eu tenho postado muita dica de estudo lá para a galera, tá? E também os exercícios. Olha só, nós temos mais de 4.000 exercícios objetivos. Todos com gabarito comentado, pessoal. E tudo para poder te ajudar categorizado entre os temas. Para que você, né, poxa, eu preciso estudar coisa A, B ou C, você vai ter lá para você. Beleza? Então, sem informação, você não fica não. Beleza? Olha lá, você tá vendo, né? 90, 100, 200 questões, quase 300. Cara, você pode treinar quantas vezes você quiser, entendeu? E tudo num preço acessível. Fora isso, se você quiser, além desses exercícios, um material didático, você também pode ter acesso ao que eu chamo de combo, né? Então, também está num preço super acessível, caso você queira esse material didático para se ancorar, para relembrar alguns assuntos teóricos. Ou, se você preferir, nós também temos as questões discursivas, pessoal. Sim, são muitas questões discursivas, né? Todas também com gabarito. E, galera, ali eu até boto uma caixinha de respostas para vocês. Então vai ter da UERJ, vai ter da FUVEST, vai ter de outros vestibulares também. Mas, galera, tudo ali com caixinha de resposta para você responder e depois comparar se a sua resposta está de acordo com o gabarito. Poxa, galera, num precinho, poxa, super acessível. Tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá, galera, para a questão 26. Não esquece de acessar aquele link que está aqui na descrição, tá? Questão 26 diz o seguinte: Fome no Brasil. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. A ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos. Quando submetidas, aí ó, essa é a palavra-chave, a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo. E aí tem as opções, exocitose, autofagia, anabolismo, glicosilação. Beleza? Galerinha, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Ora, para eu te dar um norte, ele já botou uma palavra-chave, longo período de desnutrição longo período sem se alimentar.
E sem se alimentar, pessoal, você acaba consumindo, primeiramente, as suas reservas energéticas, né? E caso você não tenha, você acaba digerindo algumas coisas da própria célula, beleza? Para gerar essa energia, para pelo menos essa pessoa estar viva. Então, galera, vamos lá para os conceitos. Só pelos conceitos, acho que dá até para a gente gabaritar essa questão. Porque exocitose, exo é para fora, beleza? Citose lembra de célula, né? Então está sendo jogado algo para fora dessa célula. Tem alguma coisa a ver com o que eu acabei de falar? Não, beleza? A exocitose, também chamada de plasmocitose, é a saída de substâncias da célula. Essas substâncias, elas podem ser por uma excreção ou por uma secreção. Qual a diferença, professor? Excreção, você liberar um excreta, né? Significa que é uma substância que ela é oriunda, obviamente, do metabolismo, que ela não tem função no teu corpo e ela pode ser tóxica. Por exemplo, o gás carbônico é um excreta do seu metabolismo, perfeito? Você acaba consumindo glicose com oxigênio, liberando CO2, água e energia na forma de ATP. Perfeito? Esse CO2 ele não serve para o teu corpo. Então ele acaba sendo eliminado. E é por isso que você expira, joga para fora gás carbônico. Você tem que eliminar, né? O excesso de CO2 não vai fazer bem para o teu corpinho. Beleza? Outro exemplo de excreta, né, que é muito famoso, é o excreta nitrogenado chamado ureia, que ele é oriundo do metabolismo, principalmente de proteínas ou até de ácidos nucleicos, né, as bases nitrogenadas, e ali no fígado vai produzir ureia. Essa ureia circula pela sua corrente sanguínea até chegar ao rim, que filtra isso e joga fora através da sua urina. Perfeito? Então, galera, você também não pode acumular ureia no teu corpo, perfeito? Então, por isso, a excreta é algo que não tem função, pode ser tóxico e você tem que eliminar. Já uma secreção, ela se dá basicamente por alguma coisa que também é produzida pelo seu metabolismo, só que diferentemente da excreção, de um excreta, uma secreção ela tem uma função no teu corpo. Que função é essa, pessoal? Ora, pode ser, por exemplo, a liberação de algum hormônio por alguma glândula endócrina, beleza? Pode ser a liberação de enzimas nas cavidades, né, do sistema digestório para fazer um processo de digestão, beleza? Então, galera, isso tudo foi uma secreção, algo produzido que tem alguma função no teu corpo, beleza? Teu corpo vai utilizar de alguma forma, tá? Então isso não tem a ver com período de desnutrição, perfeito? Vamos lá para baixo. Olha, glicosilação. Essa palavra, pô, muitas das vezes ela não é tão falada, né? Principalmente pelos professores e tudo mais, e até porque é uma palavra que a gente não vê tanto assim no vestibular, tá? Então, assim, nem é culpa dos professores, não. O que acontece? Glicosilar significa eu juntar glicose, glicídios, nesse caso, beleza? Então, quando eu formo maltose, que é glicose mais glicose, eu formo uma ligação glicosídica, beleza? Então, glicosilar é unir, juntar glicoses, beleza? Ou glicídios, né? Não precisa ser só glicose, tá? Anabolismo é produção. Um processo metabólico que é anabólico, fotossíntese. Você pega CO2 e água e forma glicose, né? Liberando oxigênio. Perfeito? Ah, professor, mas eu não faço fotossíntese. Tudo bem. Mas o fato de você engordar, né? Ou seja, produzir mais lipídio, né? Ficar com mais tecido adiposo, isso é um processo anabólico. Ou você fazer exercício e hipertrofiar seu músculo também é um processo anabólico. Perfeito? Então, o anabolismo tem a ver com a síntese, a produção, geralmente, de coisas mais complexas, né? Pega moléculas simples e transforma em moléculas mais complexas. Geralmente, tá? E autofagia? Vamos lá pela palavra. Fago quer dizer comer. Auto quer dizer você mesmo. Então, quer dizer que você está comendo você mesmo. Faz sentido com esse período de desnutrição? Galera, se você, mais uma vez, se você acaba, né, poxa,
não se alimentando, você vai consumir as suas reservas energéticas. Legal. Acabou essas reservas, pô, antes de você chegar a falecer por desnutrição, você vai tentar fazer com que essas células, elas, desculpa, utilizem estruturas delas mesmas para gerar energia, para pelo menos essa pessoa continuar viva, tá? Então aqui, né, a gente tem o papel dos lisossomos nesse processo. O lisossomo ele só tem uma função, que é fazer a digestão intracelular, beleza? E por quê? Porque tem enzimas chamada hidrolase, aí você está vendo, né, vários exemplos, proteases, nucleases, glicosidases, por aí vai, né, que vão digerir substâncias, perfeito? Só, então aqui, por exemplo, quando entra uma partícula alimentar, né, por fagocitose, esse fagossomo, né, o que acontece? O lisossomo que é produzido pelo complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ele vai de encontro a esse fagossomo. Para quê? Para que essas enzimas, elas destruam, né, essa partícula, perfeito? Acabam digerindo essa partícula. E aí, obviamente, forma um vacúolo residual que é eliminado. Opa! Então, ó, um subproduto que é eliminado por exocitose ou plasmocitose. Perfeito? Né? Então, isso pode acontecer, mas também, olha só, em alguns casos específicos, alguma organela, por exemplo, a mitocôndria, pode não estar funcionando direito. E aí, o que que acontece? Esse lisossomo vai lá, digere essa organela, né? Forma esse vacúolo residual que é eliminado mais uma vez por exocitose, beleza? Agora, falando da autofagia, é quando o lisossomo principalmente digere organelas. Uma das que eu acabei de citar é a mitocôndria. E isso pode ser pela própria reciclagem de organelas, por aquela organela estar velha, antiga ou não funcional, beleza? Ou pode ser por um jejum prolongado, né? Porque você fica muito tempo sem comer e você acaba digerindo algumas organelas para tentar gerar energia para a célula, tá? Existe também o processo de autólise, né? A autólise, nesse caso, ocorre a morte celular, beleza? Então ela acaba se digerindo totalmente. Isso pode ser programada, né? E aí a gente chama de apoptose, como por exemplo, regressão da cauda dos girindos, a regressão das membranas interdigitais, beleza? Formando os seus dedos, tá? Então isso é um processo natural, um processo que ocorre programado, né? Mas também pode ser induzido por algumas substâncias, como por exemplo sílica, amianto, né, que vão acabar destruindo as células que estão presentes com esse composto químico. Perfeito? Show de bola! Então agora a gente mata finalmente essa questão. Já dei um breve resumo, então já mereço seu like, pô, se inscrever, você ativar o sininho. E o gabarito dessa questão é letra B de biologia. A resposta é autofagia. E aí, consegui te explicar? Você conseguiu entender? Comenta aí. Além disso, poxa, dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Poxa, dá essa moral pro professor que está aqui buscando te ajudar o tempo todo, beleza? Ajude esse profissional da educação a poder ajudar mais gente também que esteja necessitando de um conhecimento. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.